E se a razão pela qual sua vida parece paralisada for justamente o impulso que você tenta esconder? Há uma força dentro de você que pulsa como um tambor antigo. Uma força que não é suja, nem errada, nem descontrolada, mas que, por medo ou culpa, foi sendo empurrada para o inconsciente. Essa força se chama energia criativa. E ela fala através do seu desejo. Desejo de criar, de tocar, de ser tocado, de existir com mais presença, mais verdade. Talvez você a sinta nos momentos de solidão mais intensa. Talvez ela apareça quando tudo parece estagnado, e o mundo ao seu redor não responde mais aos seus pedidos silenciosos de mudança. É nesse momento que a alma sussurra: há algo mais. Mas o que fazer com essa força quando ela se torna ansiedade, quando vira compulsão ou vazio? Quando, em vez de criar, ela consome? A dor invisível que muitos carregam é essa: o desejo profundo de transformar a própria vida, e a frustração de se ver preso aos mesmos padrões, aos mesmos pensamentos, às mesmas escolhas. É como tentar nadar em areia movediça: quanto mais esforço, mais afundamento. A verdade é que muitos de nós não sabemos o que fazer com essa energia que vibra em nosso corpo. A sexualidade, que deveria ser ponte para a criação, se tornou prisão vibracional. E, no entanto, há um segredo antigo, que agora é confirmado pela ciência espiritual. Bruce Lipton nos lembra: as crenças moldam nossas células. Mas há algo ainda mais sutil acontecendo. A energia reprimida, não expressa, não transmutada, também molda o nosso destino. Não adianta desejar algo com a mente, se o corpo vibra outra coisa. O campo quântico, esse tecido invisível que conecta tudo, responde não ao que você pensa, mas ao que você vibra com todo o seu ser. E é aí que a transmutação sexual entra como um portal. Não como técnica de controle, mas como ritual de reconexão. Transmutar é deixar de usar a energia apenas para prazer momentâneo, e aprender a direcioná-la como força criadora. Joe Dispenza disse: o mesmo estado emocional nunca criará um futuro diferente. E se isso for ainda mais verdadeiro quando falamos da energia sexual? E se, ao reciclar essa força interna, ao redirecioná-la para o coração, você estiver construindo um campo eletromagnético novo, capaz de curar, atrair, manifestar? O que muda a realidade não é o desejo reprimido, é o desejo purificado pela consciência. Neste vídeo, vamos mergulhar nesse segredo pouco compreendido, não para te dar mais controle, mas para te dar mais presença. A presença que nasce quando mente, corpo e alma começam a vibrar na mesma direção. Porque transmutar não é resistir, é lembrar, é respirar diferente, é olhar para dentro e dizer: eu estou pronto para cocriar com a vida. E se hoje você apenas respirasse, como se tudo já estivesse se alinhando, você pode apoiar este projeto de forma 100% gratuita, clicando em inscrever-se, deixando seu like e um comentário. Este simples gesto me diz: isso importa. Continue. Então vai lá, se inscreve agora. Porque tudo muda com uma decisão, e talvez a sua seja hoje. Uma ansiedade silenciosa que esgota sua força criadora. Há um cansaço que não se cura com descanso. Um esgotamento que não vem do corpo, mas do excesso de dispersão energética. Você sente. É como se algo em você estivesse sempre em alerta, sempre esperando por um alívio que nunca chega por completo. Essa inquietação quase invisível, que se disfarça de desejo, é uma ansiedade silenciosa que mina sua força criadora. E ela tem uma origem vibracional. Mesmo quando o corpo está parado, a mente continua buscando estímulos, imagens, pensamentos, fantasias, lembranças. A estimulação constante, muitas vezes de natureza sexual, ativa um circuito neurológico baseado em dopamina. Mas esse prazer não se sustenta. É fugaz. Vira dependência. Vira frustração. O que era para ser energia criadora se torna um ciclo de quase prazer. E esse quase é o que mais esgota. É como correr atrás de um horizonte que sempre se afasta. O corpo, nesse processo, vai perdendo o brilho. O coração começa a vibrar em baixa frequência, e o campo magnético que emana dele se enfraquece. E quando o campo enfraquece, tudo começa a desacelerar. As manifestações não chegam. As respostas não vêm. O fluxo se interrompe. Você deseja algo novo, mas continua vibrando velho. E talvez se pergunte: por que nada muda, mesmo quando eu quero tanto?
É porque a energia vital está sendo desperdiçada. Não por maldade, não por ignorância, mas por falta de consciência. A sexualidade não é o problema. A falta de alinhamento, sim. Quando você busca manifestar com a mente, mas seu corpo vibra em contradição, o campo quântico entra em ruído. É como tentar afinar um instrumento enquanto as cordas estão em tensão. A música não sai. Essa é a dor de muitos. Querer profundamente, mas sentir-se desconectado da própria potência. E não saber que essa desconexão vem do uso fragmentado da energia sexual, uma energia que foi feita para criar, mas que tem sido usada para distrair. Não há culpa nisso. Só há esquecimento. E todo esquecimento pode ser curado com reconexão. Porque dentro de você ainda pulsa a fonte. E mesmo enfraquecida, ela ainda sabe o caminho de volta. O caminho começa com um gesto simples. Reconhecer que a ansiedade que você sente talvez seja apenas saudade da sua verdadeira força criadora. A força que nasce do silêncio. A força que espera ser redirecionada. 2. O mito moderno sobre liberdade sexual que aprisiona a consciência. Existe uma ilusão disfarçada de liberdade. Uma sensação de que, ao se permitir tudo, está se sendo livre. Mas a verdadeira prisão não está naquilo que é proibido. Está naquilo que nos domina sem que percebamos. E assim, muitos têm confundido a liberação sexual com expansão da consciência, quando na verdade estão se afastando cada vez mais do próprio centro. A ideia de que tudo é permitido, desde que traga prazer, soa sedutora. Mas o prazer desconectado da alma se transforma em ruído. E esse ruído impede a escuta interior. Impede a coerência entre o corpo e o espírito. O que parecia liberdade se revela como uma nova forma de aprisionamento, sutil, vibracional, quase imperceptível. As tradições mais antigas sabiam que a energia sexual é sagrada. Não sagrada no sentido moral, mas sagrada por ser fonte de criação. Elas não ensinavam repressão. Ensinavam canalização. Não se tratava de dizer não ao corpo, mas de dizer sim à alma. E a neurociência espiritual confirma isso. Quando a energia vital é desperdiçada sem consciência, o cérebro se condiciona a estados de prazer automático e, com o tempo, se desconecta da percepção mais elevada do ser. Esse condicionamento cria um campo vibracional instável. A manifestação não acontece não por falta de merecimento, mas por falta de estabilidade energética. O campo se torna caótico. O desejo não se sustenta. A intenção não se alinha. E então vem a frustração. E com ela, muitas vezes, o retorno ao ciclo de prazer vazio, como tentativa de aliviar a dor de não conseguir criar algo significativo. O verdadeiro milagre acontece quando se percebe que liberdade não é fazer tudo. Liberdade é ter clareza para escolher o que realmente sustenta a sua vibração. Liberdade é poder direcionar a força interna para algo que expanda, que eleve, que revele o que há de mais essencial em você. A consciência não se impõe. Ela desperta. E quando desperta, tudo muda. O corpo continua sendo templo. O desejo continua sendo semente. Mas agora um jardineiro presente. Um guardião vibracional. Alguém que já entendeu que não é sua repressão que atrasa os milagres. É a distorção de liberdade que fragmenta sua luz. E luz fragmentada não manifesta. Mas luz canalizada cria mundos. 3. A chave esquecida da alquimia interior. Redirecionar o fogo criador. Dentro de cada ser humano há um fogo. Um calor que não se apaga, mesmo quando tudo ao redor parece frio. Esse fogo é a energia sexual, não apenas como impulso físico, mas como força criadora, como vibração que deseja se expandir em forma de vida, beleza, propósito. E é justamente por ser tão poderosa que ela foi temida, distorcida e, muitas vezes, mal compreendida. Bruce Lipton nos convida a olhar essa energia não como algo separado da espiritualidade, mas como parte da arquitetura vibracional da criação. Ele fala sobre o campo eletromagnético do corpo, sobre como nossas intenções, crenças e emoções moldam não só a biologia, mas também o destino. E é nesse campo que o fogo criador encontra seu lugar mais sagrado, como catalisador de realidade. Imagine um rio. Se suas águas correm livres, mas sem direção, elas invadem, destroem, se perdem. Mas quando esse mesmo rio encontra margens firmes, ele se torna fértil. Ele move moinhos, dá de beber, sustenta florestas inteiras. Assim é a energia sexual. Quando não tem direção, ela consome.
Quando é canalizada, ela cria. Muitos desejam um milagre. Desejam uma mudança concreta, uma manifestação verdadeira, mas ignoram o princípio básico da criação vibracional. Aquilo que é disperso não se materializa. É por isso que redirecionar o fogo interno é tão essencial. Não como uma negação da própria natureza, mas como um reencontro com seu papel mais elevado. O erro não está em sentir. O erro está em esquecer o que esse sentimento pode construir. A energia sexual foi feita para muito mais do que prazer momentâneo. Ela foi feita para gerar luz, para mover intenções, para abrir portais internos de consciência. Redirecionar não é conter com rigidez. É segurar com reverência. É perceber que há em você uma potência criadora que, quando guiada com presença, transforma-se em coerência. E coerência é a ponte entre o que você deseja e o que você vibra. Esse é o segredo da alquimia interior. Não transformar chumbo em ouro, mas transformar impulso em consciência, desejo em direção, fogo em presença. Porque onde há presença, há criação. E onde há criação consciente, o milagre deixa de ser exceção e passa a ser frequência. 4. Técnica prática. 3 etapas para transmutar energia sexual em vibração de manifestação. Existe um instante em que tudo pode mudar. E esse instante não depende de grandes rituais, nem de lugares especiais. Ele acontece quando você entra em contato com a sua energia vital de forma consciente. Quando para de lutar contra o desejo e começa a guiá-lo como quem segura uma chama sagrada. A transmutação não é um processo mental. É um gesto interno. E começa com o corpo. A primeira etapa é respirar diferente. Não apenas puxar o ar, mas respirar com intenção, com presença, com foco no coração. Levar a atenção do baixo ventre até o centro do peito. Senti-lo expandir. Sentir o calor subir em forma de corrente sutil. A respiração é a ponte. Quando você respira com consciência, cria espaço. E nesse espaço, a energia se eleva. Do instinto à inspiração. Do impulso ao campo vibracional do coração. A segunda etapa é imaginar com clareza. Não se trata de fantasiar. É visualizar como quem já sente. Como quem sabe que o campo quântico responde à frequência, e não ao esforço. Neville Goddard dizia que a imaginação é a linguagem de Deus. E quando você une essa imagem interior à respiração, algo se acende. O corpo vibra. O campo responde. Mas é preciso que essa imagem venha carregada de intenção verdadeira, não de carência. O que você deseja não pode ser apenas um escape da dor. Precisa ser um chamado da alma. A terceira etapa é mover-se. Mas não com agitação. É um movimento simbólico. Uma ação que honre o que foi sentido. Pode ser um gesto simples. Um passo em direção ao que importa. Uma atitude que traduza, no plano físico, aquilo que foi alinhado no plano sutil. A manifestação precisa de ancoragem. E essa ancoragem é a ação coerente. A ação que nasce do silêncio. Do alinhamento, da verdade. Essas 3 etapas, respirar, imaginar e mover-se, são sementes. Quando praticadas com presença, transformam o desejo em direção, e a direção em vibração, e a vibração em realidade. Porque o milagre não está em controlar a energia, está em lembrar que ela responde ao toque da consciência. E onde há consciência, há poder de criação. 5. O fator silencioso que sabota sua manifestação. Culpa enraizada na energia sexual. Nem sempre é o medo que impede a manifestação. Às vezes, é algo mais sutil, mais antigo, mais entranhado nas células. A culpa. Uma culpa silenciosa, herdada, transmitida sem palavras, mas que vibra como um eco dentro do corpo. Ela nasce de crenças que associam prazer ao erro, desejo ao pecado, corpo ao perigo. E assim, mesmo quando a mente deseja criar, o campo vibra em contradição. Essa culpa não se anuncia. Ela se insinua. Está no desconforto ao sentir prazer, na vergonha após o impulso, na tentativa constante de justificar o que é natural. Ela sabota porque cria incoerência. E onde há incoerência, não há fluxo. A energia trava. A manifestação se retrai. O universo escuta aquilo que está vibrando com mais força. E muitas vezes, é o medo de errar, não o desejo de acertar. Essa culpa não é sua. Ela foi aprendida.
Foi plantada em você por olhares, palavras, silêncios. Ela faz parte de uma memória coletiva que, por séculos, afastou o ser humano de sua potência criadora. Mas o que foi aprendido pode ser refeito. O que foi programado pode ser reprogramado. Bruce Lipton já dizia: somos programáveis, mas também profundamente reprogramáveis. Neutralizar essa culpa não é um esforço mental. É um processo de purificação vibracional. Começa ao reconhecer que sentir não é errado, que desejar não é pecado, que o corpo não é inimigo da alma, ele é o templo onde a alma deseja florescer. Quando você começa a aceitar sua energia vital como expressão divina, algo se alinha. O campo deixa de emitir ruído. A vibração se torna limpa, clara, receptiva. E a manifestação, antes bloqueada, começa a fluir. Porque não há mais conflito entre o que você quer e o que você acredita merecer. A culpa, quando acolhida e dissolvida, abre espaço para a permissão. E é essa permissão vibracional que sustenta o milagre. Você não precisa se libertar da culpa lutando contra ela. Precisa apenas reconhecer que ela não é mais necessária, que o tempo da punição já passou, e que agora é tempo de reencontro. Reencontro com a energia que pulsa em você como uma bênção. Uma energia que não pede para ser negada, mas para ser integrada, transmutada, consagrada. Porque o que antes foi vergonha, pode agora ser luz. E a luz não pede permissão para brilhar. Ela simplesmente é. 6. O corpo como campo de oração, o templo onde os milagres se iniciam. Há quem procure o divino apenas fora, em templos distantes, em rituais complexos, em vozes que prometem respostas. Mas há um lugar onde os milagres sempre começam. Um lugar silencioso, sagrado, esquecido por muitos e julgado por tantos. O corpo. Sim, o corpo. Esse território onde pulsa a vida, onde a alma respira, onde a energia criadora se manifesta a cada batida do coração. O corpo não é obstáculo espiritual. Ele é a oração em forma de carne. Cada célula, cada respiração, cada vibração é uma linguagem secreta que conversa com o universo. Bruce Lipton nos lembra: as células respondem ao ambiente. E o pensamento, a emoção, o sentimento, tudo isso cria esse ambiente interno. Quando esse ambiente é de coerência, o corpo floresce. E quando o corpo floresce, a vida responde. Mas se o corpo está em guerra, se há vergonha, repressão ou negligência, a oração se interrompe. O campo se fecha. E não é porque o universo parou de escutar. É porque o transmissor se desconectou. A manifestação não se realiza porque a antena vibracional está desalinhada. O templo interior foi abandonado. Reconhecer o corpo como extensão do espírito é um ato de cura. É permitir que o prazer seja sagrado, que o movimento seja meditação, que o toque seja bênção, que o desejo seja canal. Quando você passa a habitar seu corpo com consciência, ele deixa de ser ruído e se torna instrumento. Ele vibra diferente. Ele atrai diferente. Ele responde diferente. O milagre não está no esforço. Está na sintonia. E a sintonia começa quando o corpo, a emoção e a intenção estão em uníssono. Quando não há mais dissonância entre o que se sente, o que se deseja e o que se faz. A coerência neuroemocional é isso, um estado de harmonia interna que transforma o corpo em portal. Portal entre o invisível e o visível, entre o sonho e a matéria, entre a fé e o acontecimento. Talvez o que você esteja buscando há tanto tempo não esteja fora. Esteja esperando apenas um gesto, um olhar gentil para o próprio corpo, uma reverência silenciosa àquilo que você habita. Porque é aí, nesse solo vivo, que tudo começa. E onde tudo começa, tudo pode ser recriado. Com presença. Com verdade, com amor. 7. História real. O homem que deixou a pornografia, aprendeu a respirar e manifestou seu propósito em 6 meses. Ele não parecia diferente de ninguém. Trabalhava, sorria, conversava. Mas por dentro, sentia um vazio que não conseguia nomear. Um cansaço que não vinha do corpo, mas da alma. As noites se tornavam mais longas. A mente, mais inquieta. E a busca por alívio levava, dia após dia, ao mesmo ciclo: pornografia. Não por vício consciente, mas por fuga inconsciente. Era o modo que ele encontrava para silenciar o que não sabia escutar.
Por fora, tudo seguia. Mas por dentro, algo começou a pedir por mudança. Não de forma brusca. Foi um incômodo sutil, quase uma saudade do que ele nunca viveu. Um dia, ao ouvir uma frase de Bruce Lipton sobre como o corpo responde às crenças e ambientes internos, ele sentiu como se algo fosse revelado. Pela primeira vez, compreendeu que não era fraco. Era apenas inconsciente do poder que carregava. Ele decidiu parar. Não por punição, mas por propósito. Substituiu a compulsão por um ritual de respiração. Todos os dias, de manhã e à noite, ele respirava com atenção, levando a energia do baixo ventre ao coração. No início, parecia inútil, mas aos poucos, sentiu o corpo se reorganizando. As ideias ficaram mais claras. A vontade de criar começou a emergir. Em vez de alimentar o velho impulso, ele começou a caminhar, a escrever, a estudar, a escutar a si mesmo. E, sem perceber, foi redirecionando a energia vital para algo maior. 6 meses depois, ele criou um projeto de apoio a homens que enfrentavam o mesmo dilema. Falava sobre energia, presença, espiritualidade. E seu olhar tinha mudado. Já não era mais o olhar de quem carrega culpa. Era o olhar de quem encontrou foco. O que mais o surpreendeu não foi a superação. Foi a clareza. Ele dizia que, antes, vivia em névoa. Agora, sentia nitidez. Sentia presença. E percebia que o prazer, quando canalizado com consciência, não diminui. Ele se expande. Ele se torna fonte. Essa história não é sobre perfeição. É sobre retorno. Sobre lembrar que cada um carrega um poder que não precisa ser domado, mas redirecionado. E que, mesmo os caminhos mais sombrios, quando atravessados com consciência, se tornam estrada para a luz. Porque a transmutação não exige força. Exige verdade. E a verdade, quando tocada com amor, transforma tudo que toca. Transmutar é lembrar-se de quem você é. No silêncio que vem depois da busca, há um sussurro antigo. Uma lembrança que não vem da mente, mas da alma. A transmutação não é um fim. Não é uma meta. É um retorno. Um gesto íntimo de quem se recorda do que sempre foi. Transmutar não é controlar a energia. É consagrá-la. É perceber que dentro de você não há erro, nem excesso, nem fragmento indesejado. Há potência esperando ser conduzida. E conduzir não é reprimir. É acolher. É dar direção com presença. Com reverência. Bruce Lipton nos lembra que somos programáveis, mas também profundamente reprogramáveis. E cada escolha consciente, cada respiração feita com intenção, cada impulso redirecionado com amor, é um código novo sendo inserido no campo. A transmutação é esse reprogramador vibracional. Não porque muda o que você é, mas porque revela quem você sempre foi. A energia sexual, quando vista com olhos puros, revela sua verdadeira natureza, extensão da vida. Não como algo que se consome, mas como algo que se expande. E nessa expansão, tudo floresce. O corpo, o propósito, o caminho. Greg Braden afirma: o coração tem um campo magnético 5.000 vezes mais forte que o cérebro. E é para esse campo que a energia transmutada retorna. Ela sobe, vibra, se alinha. E quando vibra no coração, ela atrai. Ela cura. Ela manifesta. O milagre não nasce do desejo reprimido. Ele nasce da intenção que aprendeu a esperar. Do fogo que foi educado pela alma. Da força que se tornou presença. E da presença que, ao silenciar o caos, se reconheceu como luz. Porque transmutar é isso. Lembrar-se de que você é o campo onde tudo pode florescer. A semente já está em você. O que está tentando florescer agora é você mesmo. Clique no like se algo no vídeo tocou em você. Inscreva-se agora. É de graça para você, mas significa tudo para este canal. Comenta aqui embaixo qual foi o maior insight que você teve nessa conversa. Seu apoio ajuda essa mensagem a chegar em quem mais precisa e me diz que, juntos, estamos construindo algo real.